Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus guarde. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui. Mais uma vez, novamente, estou aqui, Senhor, pois preciso de Ti desesperadamente. Novamente estou aqui em Tua presença, pois eu preciso de Ti, Senhor. Diz aquele homem, o Cirilo, papai, que canta os louvores de adoração a Ti, que tem se colocado. Papai querido, teve, né, nessas épocas, desses hinos também se colocou na tua presença para expressar o desejo, Pai, que é de um povo, de estar em tua presença. Um povo que estava necessitado de ti, como hoje novamente estamos, ó Pai. E entramos neste lugar, ó Rei da Glória, com as mãos levantadas diante de ti, desejosos que o teu rosto paire sobre nós, ó Rei da Glória, para que haja mudança no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Shalom, shalom. Irmã Edna, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Amados, nós estamos numa temporada de destruição e de construção. E isso é necessário que fique bem esclarecido para nós, por quê? Para que nós não venhamos a desanimar no meio do caminho. Porque estamos aqui numa atividade, não é, espiritual, para tirarmos aqueles lugares onde fundamentos errados foram colocados no nosso mais profundo ser, onde as memórias, não é? Memórias de ferida, consciência foi machucada, maculada, contaminada, impura, onde aquilo que as outras pessoas falavam a nosso respeito, nós deixamos que aquilo entrasse, né, no nosso coração, onde também, não apenas porque deixamos que entrasse, mas porque vivemos uma vida no mundo e normalmente quando estamos no mundo, a nossa armadura é a do orgulho para manter, né, de alguma maneira, a nossa alma viva. Quantos de nós, para mantermos a nossa alma viva, começamos a colocar coisas naquela caixinha, não é? Do esquecimento, para que nós entrássemos num caminho onde as pessoas às vezes falam, eu fiz isso porque senão eu ia enlouquecer. Eu parei de ouvir a opinião das pessoas porque senão eu ia enlouquecer, a minha alma não ia suportar. Ou quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, a minha alma rachou, eu não consegui, olha, quebrou o meu coração. Então, todas essas manifestações fazem com que hoje nós temos uma incumbência da parte de Deus para nos livrarmos disso. Shalom, shalom, missionária. Deus te abençoe, querido. Então, para nos livrarmos disso, por quê? Amados, hoje o Senhor falou comigo a respeito de dois textos, três, vários textos, não é? Então, eu nem vou falar que Deus falou num texto só, porque não foi. Mas alguns principais eu quero deixar aqui para as nossas vidas, não é? Para que venhamos a meditar nisso. E eu não quero trazer uma meditação apenas, ainda que a meditação seja muito importante, porque foi essa orientação que Deus deixou ali para aquele homem, o Josué, quando ele estava para fazer exatamente o que temos que fazer agora. Quando Josué estava ali para conquistar a terra prometida, o Senhor falou: não te apartes de ti o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. E é uma meditação ativa para transformação. Então, nós precisamos meditar e agir. Aquele homem, o Josué, foi um homem que ele meditava na palavra e agia segundo aquilo que a meditação trazia no espírito dele. E é isso que nós precisamos começar a entender e a praticar. Amém? Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, está escrito assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que é que Tiago estava falando aqui? Ele estava falando, olha, despoje-se, ou seja, permita que o Senhor desconstrua isso que foi construído dentro do teu coração, esse acúmulo de maldade. Tem Bíblia que fala os vestígios da maldade. Eu não sei em que estágio você está, já preguei sobre isso, não é? Mas nós queremos trazer agora esse enfoque onde a nossa alma ela foi mutilada, ela foi castrada, ela foi seduzida a estar num ambiente onde a nossa identidade original, aquela que Deus preparou com zelo, nós deixamos ela para trás, porquanto sofremos tantas pressões, tantas machucaduras que fomos diminuindo para caber.
Esse é o intuito desse Oséias edição especial, é trazer a sua autenticidade de volta. Veja, Adão ele era autêntico, mas a palavra de Deus diz que quando ele se percebeu nu, ele teve medo e se escondeu. Então, essa nudez tirou a autenticidade de Adão, porque todos os dias, na viração do dia, ele estava ali para se encontrar com o seu Deus, mas alguma coisa veio e adulterou a sua essência. E é isso que nós estamos fazendo aqui, entrando num lugar em Cristo para que a nossa essência seja resgatada pelo próprio Cristo, o Deus que veio em carne para nos salvar e para nos dar uma identidade recriada. Então, não importa quão terrível seja a ferida, a machucadura, o abuso, o trauma, a morte que foi estabelecida, o aleijão que foi feito, importa que o Cristo vivo tem material nele mesmo o suficiente para nos tirar de lá. Então, é isso que nós estamos fazendo e nós estamos de acordo com o que o Tiago está falando aqui. O Tiago está falando, olha, despoje-se, desconstrua, lance fora. Despojar é tirar com violência todo o acúmulo de maldade e acolha com mansidão. Uma das coisas que precisamos entender, amados, é que haverá guerra dentro da nossa própria mente para tirarmos esse acúmulo de maldade. Precisamos entender isso. Às vezes nós vamos ingenuamente começar uma batalha sobre a nossa mente, reconstrução da mente e a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossa mente. Nós vamos lá com uma ingenuidade, vamos achando que vai dar certo, está tudo bem, e não nos preparamos para a resistência que a nossa própria mente cria. Por quê? Porque ela está estabelecida em fundamentos. Ela está estabelecida em muralhas, em fortalezas, em mentiras com aparência de verdade. Eu estava conversando com o meu esposo, porque foi exatamente aquilo que o Senhor permitiu que eu passasse, para poder passar a trazer para vocês com autoridade as reconstruções, as desconstruções, não é que o Senhor está trazendo para mim. Eu falei para o meu esposo a seguinte palavra: todas as vezes que eu ajo para trazer uma diversão, para fazer uma brincadeira, que sai um pouquinho daquela característica daquela Fátima mais séria, que nunca brinca, ainda que eu me divirta, mas eu nunca sou eu quem toma a iniciativa da brincadeira, e em todo o tempo, como eu sou ruim para brincadeira. E aí você se coloca num lugar de uma certa, entre aspas, austeridade, não é? Então, o que aconteceu? Eu comecei a brincar com meu esposo mais. E aí, eu falei para ele, e outras atitudes também que às vezes eu vou tendo, sabe o que o adversário falava para mim? Ele está falando para mim: nossa, como você está falso. Mas é mentira dele. A verdadeira Fátima está nascendo agora, a livre, a que gosta de fazer uma certa brincadeira, a que gosta de chegar e, às vezes, falar algo para o meu esposo, onde ele vai ficar meio assim comigo. Então, coisas do nosso dia a dia. Coisas que eu não poderia desfrutar antes se Deus não estivesse falando para mim, para a liberdade eu te libertei. Não vos coloque agora em jugo de escravidão novamente. Então, o Senhor fala também em Gálatas, né? Eu acho que é 5:1 que ele fala sobre isso, para não nos colocarmos em julgo desigual novamente, e ele fala também para tomarmos cuidado com a libertinagem. E o adversário ele vai querer trazer isso. Quando você começa a florescer agora debaixo da manifestação de Deus, o que o adversário vai querer trazer? Não faça isso. Isso não combina com você. Não combina com quem? Nós vamos ter que falar para o adversário. Alto lá, não combina com quem? Porque ele, na verdade, está querendo me levar para aquele lugar de cativeiro que eu estava antes. Ele está querendo que eu não me manifeste na liberdade que eu tenho agora em Deus para poder falar com meu esposo as coisas que eu quero falar para ele, ou a brincadeira que eu queira fazer, independente de ter graça ou não ter, de meu esposo achar engraçado ou não, ou qualquer coisa que eu possa fazer, e que eu tenho que aprender a correr os riscos. Mas o adversário, ele quer nos manter naquele lugar onde não corremos risco nenhum. Porquanto não vamos sair daquele lugar que era o nosso padrão de comportamento. Então, esse homem, o Tiago, está falando para nós: acolha com mansidão a palavra de Deus que está sendo implantada, colocada com profundidade dentro do teu coração. Porque ela é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. E o que é a tua alma?
A tua alma é o sistema que sustenta ou que forma toda a tua personalidade. Então, nós precisamos entender que Deus está trazendo para nós algo que vai mudar, sim, a nossa personalidade. Porque o Senhor fala na palavra, lá em Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2, que foi um dos textos que o Senhor me deu, ele fala o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas veja o que Deus fala aqui, ó. Rogo-vos, irmãos, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício racional. Sacrifício vivo, perdão, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, ele está falando toda a nossa vida. Ele está falando para nós nos apresentarmos diante do altar de Deus com entendimento, para que haja uma mudança, porque olha o que ele fala: e não vos conformeis com esse século. Qual era a forma do século que regia a minha vida? Pense aí no seu entendimento. Aquilo que o seu esposo falou para você, ou aquilo que a sua esposa falou para você, aquilo que o teu filho falou para você, o teu patrão, o professor, o médico, a mãe, o pai, as circunstâncias da vida. Você tentou e nunca conseguiu. Então a circunstância da vida está falando que eu sou um fracassado, um derrotado, e nós aceitamos isso. O que é na tua vida uma forma? Como Paulo está falando aqui, não vos conformeis com esse século, não tome a forma do século. Porque lá no céu, o formato é outro. Lá no céu, a manifestação da glória de Deus a favor da tua vida e da minha vida tem uma outra forma. Uma outra forma. Então, vamos pegar aí dentro da culinária, há uma forma retangular. Deus está falando, a forma que eu tenho para você não é retangular, tem forma de coração. Deus é amor. Então, nós vamos ter que arrancar, amados, de nós essas formas as quais fomos inseridos. E isso vai precisar de um processual. Não é algo que começa agora e daqui a pouquinho está pronto. Até amanhã já acabei. Não é algo que você vai fazer prilim-pim-pim. Não. Por quê? Porque você vai ter que lutar a favor daquilo que Deus está te entregando. Veja que ele fala assim, ó, vai tirando o acúmulo da maldade. Não dá para tirar toda a maldade de uma vez só. E depois nós vamos entrar já nisso. E aí ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer conhecer o plano do Senhor? Dentro daquilo que é bom, perfeito, agradável e perfeito, a vontade de Deus, quer conhecer? Então você vai precisar transformar a sua mente, porque Deus ele tem um modus operandi, ele tem uma maneira de operar. E a nossa mente conformada com o mundo, ela tem outra maneira de operar, porquanto ela veio de Adão e esse Adão caiu. Ele está contaminado com um vírus chamado iniquidade, pecado, transgressão. Agora, aquele que desceu do céu, ele não tem contaminação nenhuma, corrupção nenhuma. Então, é esse molde que nós vamos ter que fazer a transição, em nome de Jesus. Agora, quais são as boas novas para essa semana? Isso aqui estamos trazendo para você entender o que estamos fazendo aqui às tardes, não é? Às 15 horas. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos mudando a nossa maneira de pensar para termos uma renovação. É isso que estamos fazendo aqui nesse dia. Encararmos de frente aquilo que nos agride, e agride a quem? A criatura nova que Jesus Cristo colocou em nós através do sangue dele e da fé que nós temos nele. Há uma agressão contra o Cristo vivo dentro de nós. E essa agressão é feita como? Através da aceitação que nós mantemos passivamente naquilo que Deus fala. Isso não é igual à imagem do meu filho. Vamos remover isso. Essa agressividade, esse mal, essa maldade que está obstruindo o mover de Jesus Cristo dentro de você e de mim, é essa que o Senhor está falando para você. Filha, eu te dei a investidura do novo nascimento. Agora eu quero que você reaja dentro dos teus pensamentos como nascida de novo, não como velha criatura. Ou seja, pare de alimentar Adão, entre para alimentar o meu Cristo.
E isso você decide, isso você que faz, isso você que toma as atitudes. Ninguém mais vai fazer por você. Então, amados, vamos lá agora. Eu quero trazer o que Deus trouxe para que eu compartilhe para um posicionamento firme daqueles que têm uma fonte do dragão, que está lá em Neemias. Talvez a gente entre por um pouco lá em Neemias, não sei como que Deus vai querer fazer, mas é um excelente manual de restauração de personalidade. É o livro de Neemias. Haja visto que a apóstola Valnice Milhomes usa esse livro de Neemias para trazer ali personalidades restauradas. É um excelente livro. E ela faz ali uma alusão às 12 portas que existem para lugares de decisões onde eles vão sendo restaurados, porquanto os muros já estão sendo construídos. Mas aqui, neste lugar, nós queremos que os lugares de decisão sejam reconstruídos. Nós entendamos que a decisão, ela está acima de pensamentos, de emoções e de vontades. A escolha, o poder de decidir, ela precisa estar acima daquilo que forma o sentimento. Quantas vezes você e eu somos paralisados por sentimentos? Ai, mas eu não estou sentindo. Outras pessoas falam, ah, mas eu não vou, não estou com vontade. Outros falam, ah, não vou fazer porque eu não penso assim. E aí Deus vai falar para mim e para você, eu não posso rebaixar a minha palavra, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você tem vontade ou não. Porque isso pode ser demoníaco, carnal, ou pode ser um dano. Então, eu não posso descer nesse lugar. Eu preciso que você suba e eu te dou um elemento chamado decisão, escolha, para que você suba para esse lugar. Eu te dou o poder de escolher, eu te dou o poder de decidir. E entendemos que muitas vezes o poder de decidir, ele está um pouco corrompido, contaminado, não é? Porque o Senhor fala lá em Coríntios, ele fala em Coríntios 4, segundo aos Coríntios 4, se eu não me engano, ele fala assim que o príncipe desse século quebrou, cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a qual é Cristo. Deus enviou a maravilha do evangelho, a luz do evangelho para nós. E mesmo que nós, às vezes, já nascidos de novo, como nova criatura, não conseguimos caminhar. Esses dias, conversando com a missionária Fátima, ela trouxe vários entendimentos, e uma das coisas que nós chegamos ali conversando, a conclusão é Gálatas, onde Paulo fala, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Esse andar no Espírito está fraco na igreja. Ele está deteriorado na igreja. Esse Espírito, amados, em letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. Se você viver pelo Espírito, ande no Espírito. Por quê? Porque Deus está falando, é para cima que você vai. E o poder de escolher, quando a luz do Evangelho vem, ele precisa quebrar a força da incredulidade que cega o nosso entendimento. Então é isso que o Senhor quer trazer para a tua vida e para a minha vida. Uma quebra nessa incredulidade que faz com que nós nos afastemos do nosso Deus. E por que ele quer isso? Porque você já vive pelo Espírito. Bom, eu vivo, eu tenho vida de Deus dentro de mim, tá bom, mas por que essa vida não se estabelece? Por que essa vida não é propagada? Por que essa vida não é vivida de verdade? Por que eu ando em derrota? Por que eu ando em prisão? Porque aquilo que o meu passado me fez é tão mais alto, fala, né? Tão mais alto na minha vida do que aquilo que Deus fala. Deus fala que eu sou sarada, que eu sou curada, mas eu não consigo viver isso. Deus fala que eu sou uma nova criatura, mas eu não consigo viver isso. Deus fala que eu teria um casamento bom, mas eu não consigo viver isso. Deus fala que eu sou uma pessoa amada, mas eu só consigo sentir que eu sou rejeitado. Deus fala que eu tenho novos sentimentos, mas eu não consigo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Trazendo à existência as promessas de Deus sobre a nossa vida. Só que eu e você vamos precisar decidir. Decidir. E isso não vai poder ser nesse tempinho que nós gastamos aqui, nessa uma hora, ainda que eu tenha entendido que as palavras são poderosas, vem da parte de Deus, vem recheada de amor, vem cheia do fogo do Espírito Santo, você não vai poder se limitar a essa uma hora, porque você vai ter mais 23 horas para encarar o teu adversário de frente.
Depois que eu e você fecharmos essa câmera, sairmos desse lugar, o microfone cessa, haverá de ter uma resistência, e é você que vai resistir. Haverá de ter alguém se levantando aí dentro de você, que é o próprio Cristo, fala, vamos subir, eia, subamos, vamos conquistar essa cidade, porque de certo o Senhor a entregou nas nossas mãos. E isso é obra para aqueles que ouvem a palavra, creem e não querem ficar enganados, enganando-se a vós mesmos, como nós lemos já em Tiago 1, versículo 22. O Senhor está chamando um povo que pare de se enganar, porque aí a sensação vem, o pensamento vem, a vontade vem e nós nos submetemos, porque afinal é real. Não é porque é real que é verdadeiro. Ele é verdadeiro no sentido de você estar sentindo. Ele é tangível, ele é palpável. Você está sentindo, você está pensando, está tudo certo em relação a isso. Só não está certo a resposta que eu e você estamos dando ao estímulo das trevas. Isso não está certo. Então, e isso daí, irmãos, é guerra. Enquanto nós não vencermos um determinado território que Deus deu para nos conquistarmos, nós não podemos parar. Nós precisaremos continuar. Nós vamos ter que pegar isso e falar para o adversário: eu vou te vencer. Jesus já pagou o preço e eu vou te vencer. Você não vai poder dar 2 passos e falar: já tá bom, né, Jesus? Jesus vai falar para você: vai precisar continuar. Teve um rei que Eliseu foi visitar e aí ele falou assim: pegue a flecha e lance. Flecha da vitória. E aquele rei, amado, acho que jogou três flechas e já parou. Aí Eliseu falou, não, você tinha que ter lançado 5 ou 6 flechas. Então, Deus está falando a respeito de persistência. Então, eu nem lembro se é certinho 5 ou 6, mas Eliseu falou uma quantidade maior de flechas para aquele rei, que chegou da janela e atirou a flecha. Ele começou, mas ele não foi até o final. Então, o que Deus está falando? Não pare. Eu tenho algo tremendo e poderoso para você. Então, vamos lá. Em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduziu na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, aí ele vai falar de 7 povos. Os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Sabe o que Deus vai falar? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Deuteronômio capítulo 7 é uma figura daquilo que nós vamos enfrentar quando nós entramos na terra prometida. Passa ali Jericó, que é a morte da nossa carnalidade, não é? Ela deve estar sucumbida diante da palavra de Deus. Nós executamos a cruz no Calvário ali em Jericó, não é? Profeticamente falando, e aí nós vamos ter que entrar e tomar posse dessas nações. Agora, Deus, ele não mente. Não mentindo o que ele falou para o seu povo, você vai encontrar nações mais numerosas e mais poderosas do que você é. Olha o que ele fala. Ele não mentiu ali. Moisés estava dando as instruções finais e lembrando o povo daquilo que ele já havia falado antes, quando o povo ficou dando volta no deserto. Moisés agora, 40 anos depois, precisa atualizar o povo. Olha, agora vocês já vão entrar. E Deus precisa trazer para vocês o que vocês vão enfrentar. Então, o que Deus está falando para mim e para você hoje? Olha, tem nações aí dentro de você mais poderosas que você. Mais numerosa do que os pensamentos que você deveria ter, pensamentos vivos para Deus. Mas, olha o que Deus diz. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade dela. Olha o que Deus está falando. Elas são mais numerosas, são mais poderosas do que você. Mas ele está falando, eu, o Senhor, o teu Deus, eu vou dar para você. Eu é que vou fazer toda a obra para você. Você entende? Então, hoje eu estou trazendo uma palavra para reanimar a tua vida e a minha vida. Fazemos já, acho que essa é a 10ª, fizemos 9 vezes já essa ministração. E o Senhor quer que nós venhamos a tomar posse, porque não é hora de desistir. Se você está desanimado, eu comecei a lutar contra a rejeição e, meu Deus, eu consegui dar algumas flechas de vitória contra ela, mas está difícil. O Senhor vai falar, você pensa que o adversário vai sair daí sem resistência? Você pensa que esse lugar que está alugado para o adversário dentro de você e dentro de mim, ele vai sair, pode pegar de bandeja? Não.
Ele vai trazer resistência, mesmo porque as fortalezas que nós alimentamos por tanto tempo, elas vão resistir mesmo. Isso é coisa natural. Mas o sobrenatural de Deus que você e eu temos é a vitória. Deus está falando para você, você tem vitória, não é para parar. Ah, mas sabe o que é, pastora? Eu fiquei 3 dias debaixo daquela coisa de novo. Levante-se e vá continuar sua obra. Por acaso o Senhor mandou você desistir? Não mandou. Ele vai falar, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Levante-se. Ele não vai falar para você, ah, você desistiu de novo. Ele não vai falar isso. Deus vai falar, vamos, eu tenho força ainda, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor levantará de todas. Então não desista de você mesmo. Por que você vai desistir de você mesma, de você mesmo? Vai desistir da área a qual você está lutando? Ah, é meu casamento, tá vendo tudo bem, mas aí meu esposo foi grosseiro comigo. Ah, eu acho que não vale mais a pena perdoar, não vale. Mas Deus mandou você parar? Ele está falando, são nações mais poderosas e numerosas que você. Mas eu já entreguei na tua mão. E não faça aliança com elas. Olha o que Deus fala, amados. Não farás com elas a aliança, nem terás piedade delas. O que é fazer aliança? É deixar ficar. Isso é fazer aliança. O Senhor está falando, você a destruirá. Ou seja, aquilo que está feito, desfaça. Porque eu dou poder para desfazer. E aí fala, não fará aliança, terá piedade, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e teus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois essas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Por que o adversário te resiste? Sabe por quê? Porque ele sabe que quanto mais ele te resistir, e se você não for até o final, ele sabe que haverá destruição para você. Porque o próprio Deus está falando, ei filha, se você não se levanta, o que vai acontecer com você? Senão eu vou entregar você na mão do teu adversário, porque você não quer. Você não põe as armas espirituais. Você continua de geração em geração permitindo que esse tipo de manifestação aconteça na sua casa. Olha para a vida do teu pai, olha para a vida da tua mãe. Quantos de nós estamos vivendo ciclos de repetição familiares? A minha casa era destruída por prostituição. A minha casa era destruída por sangue derramado. A minha casa era destruída com palavras torpes, palavras malignas. A minha casa era destruída por rejeição e orfandade. Mas e agora, na tua geração, como essa casa está? Do mesmo jeito. Então, olha a responsabilidade que está nos teus ombros e nos meus ombros. Se eu não vencer, o dom está chegando, filhinho do Mateus, da Letícia. Se eu não colocar em atividade a minha mente em Deus para ter a renovação que eu preciso, eu posso deixar um legado comportamental para a vida do meu neto. Você entende isso? Isso não é brincadeira. Se eu não entrar e falar para os adversários que perseguem geracionalmente através da alma familiar, egrégora familiar, os guardiões de linhagem, que vão pegar o corpo, alma e espírito e trabalharem contra a minha família, se eu não me levantar, o apóstolo Alexandre não se levantar e falar alto lá, eles vão continuar. Agora, a tua responsabilidade é pouca? A nossa responsabilidade, será que é pouca? A palavra de Deus diz que os pais entesouram para os filhos. O que eu e você temos deixado de tesouro para os nossos filhos? Às vezes queremos deixar muito dinheiro. Queremos deixar, porque eu quero ser rico para deixar herança para o meu filho. Muito bom, ótimo. Persevere em trabalhar, seja honesto, faça suas coisas direito, com dignidade, com seriedade, sobriedade, diligência. Ajunte, deixe para o teu filho. Mas e o legado? Talvez seja mais importante do que uma fortuna em dinheiro. Porque se às vezes não deixamos um legado espiritual limpo, a herança que deixamos para eles vão perder, porque não tem aquilo que verdadeiramente sustenta a conquista daquela herança toda. Então é necessário, amados, nós sermos perseverantes dentro daquilo que Deus está te chamando e me chamando para fazer. É uma responsabilidade grande. Não estou falando que é trabalho pouco, que não é um trabalho árduo, é um trabalho árduo. É um trabalho que pode custar as tuas noites de sono, como eu mesma ouvi o Senhor falando para mim. Eu sei que muitas vezes a voz de Satanás ficou maior do que a minha voz e você achou que você ia perecer, enlouquecer, não ia dar conta, mas você está aqui, não está? Você está aqui, não está? Me ouvindo e me assistindo. Então é sinal que você perseverou. Não pare no meio do caminho. Não deixe o adversário pegar nada de você para te levar para trás agora. Vamos, avante.
Vamos nos levantar e falar: o Senhor, ele é bom e ele vai completar a obra dele para mim, porque é isso que ele prometeu lá em Filipenses. O Senhor é poderoso para completar aquela obra até ao dia de Cristo, do seu Filho. E aí depois, amados, aqui, voltando. Estou parecendo mineiro falando, aqui. Aí vem lá. Ó, o que Deus está falando? Depressa vos destruiria, porém, assim lhe farás. Ó, o que Deus está falando. Derruba os altares, quebra as colunas, corta os postos ídolos e queime as suas imagens de escultura. Ou seja, não entre na cultura desse povo. Não entre na adoração desse povo. E como eu faço para entrar na adoração desse povo? Simplesmente permitindo que eles permaneçam ali. Às vezes você e eu podemos falar: não, irmão, não adoro. Mas se você é passiva com ele, se você está em contrato com ele, existem duas maneiras de fazermos algo diante do adversário. Nós entramos no território deles e os conquistamos e os destruímos, como o senhor falou, não fazemos aliança, ou nós ficamos amiguinho deles. Também é aliança. Nós precisamos entender, amados, que às vezes não é simplesmente chegar e fazer: eu fiz um contrato, estou servindo. Não, é simplesmente você deixar estar. Você acha que aquela contaminação, aquele ambiente não vai pegar você? Veja as filhas de Ló. Ló era um homem, a palavra de Deus diz que ele levava a palavra para aquele povo ímpio que impiamente procedia. Como está escrito, acho que é Judas que fala sobre isso. Só que o que aconteceu? As filhas de Ló ficaram contaminadas com aquela cultura. Tanto é que se deitaram com o pai. Contaminação cultural. Então, eles tinham uma palavra que pregava, mas por dentro, aquela cultura estava agindo dentro do ideário daquelas moças. E quando elas perceberam que não haveria descendência para elas, vamos pegar o costume de Sodoma e Gomorra. Vamos nos deitar com o nosso pai. Vocês entendem o que eu estou falando? Não dá para nós fazermos de conta que o adversário não está lá. Ele vai corroer você, vai corromper você. Então, aquele medo que está lá e você não quer tratar, ele vai te corromper. Nos momentos mais inoportunos e inconvenientes, ele vai se levantar e vai fazer você passar vergonha. E eu passar vergonha. Porque aí vamos fazer as coisas morrendo de medo. E aquela ousadia que deveríamos ter para anunciar a palavra, não vamos ter. Aquela ousadia de dar a resposta certa para a pessoa que está vindo nos intimidar, não vamos ter. Costume mundano, corroendo aquilo que está dentro, colocando a corrupção por aquilo que está dentro de nós, fazendo com que fiquemos contaminados, corrompidos, impuros. Então o Senhor está nos chamando: dê crédito à minha voz. Confia nos profetas. Amados, veja a manifestação daquele homem, o Josafá. Quero falar agora, né? Já falei um pouquinho, mas vou falar um pouquinho mais. Aquele homem, ele estava numa batalha geracional. Sabe por quê, amados? Aquele povo que se levantou contra ele, o Senhor teve a oportunidade de destruí-los lá em Moisés, lá atrás. E Deus foi falando: não, deixa esse povo. São parentes de Edom, deixa esse povo. Não, deixa para lá. Moabe, como chama o outro? Amon, né? O povo os amonitas, os moabitas, estavam ali, não é? Filhos lá de Ló. Não vamos destruir agora, não. Então, aquele povo foi corroendo, se corrompendo tanto que, de repente, se levantou contra o povo de Deus. Fizeram uma confederação. Sabe o que quer dizer isso? Os pecados geracionais da tua família, da tua casa, estão batendo na tua porta. E é permissão de Deus, isso não é prova. Isso é permissão de Deus para você acabar com eles. Isso é permissão de Deus para você e eu nos levantarmos e falar: daqui você veio, até aqui você veio, mas daqui você não vai passar. Então, talvez é muito pesado hoje para você começar a vencer um espírito de depressão. Às vezes é pesado hoje para mim começar a vencer um espírito de derrota e bancarrota financeira. Mas por quê? Porque foram inimigos que a nossa geração foi empurrando com a barriga. No caso específico de Josafá, não foi bem assim. Mas pode acontecer isso nas nossas gerações. Um espírito de assassinato, como no caso aqui da minha casa, da minha família, do meu pai tendo assassinado a minha mãe. Como o negócio da bancarrota, que eu já falei, aquela coisa da nossa finança, a família inteira subir, daqui a pouquinho, puf, alguém puxava ao nosso cordãozinho e a gente caía estatelado do chão, por conta de fazermos o quê? Entrar em passividade com aquele tipo de pensamento, que vinha para trazer um orgulho, que trazia um comportamento, um padrão de pensamento errado, que nos afastava de Deus, e aí o adversário vinha: pega, é bonito, você pode. E aí entra-se naqueles lugares onde nós não podíamos, desobedece,
Não podíamos, desobedecemos a voz de Deus e aí estatelamos no chão. Por quê? Porque não fomos e destruímos todos eles. Nós permitimos ficar alguma coisa. Permitimos ficar algum resquício, algum acúmulo de maldade. Dentro disso que Deus falou, ó, eles são mais numerosos, são mais poderosos, mas sou eu que vou à tua frente. A quem temos dado crédito? Porque temos, hoje o apóstolo Alexandre falou de preguiça. Deus começa a falar, você quer saber? Olha, amados, houve uma época da minha vida que eu só voltei a falar para Deus, Deus, fique quieto. Mas o meu comportamento silenciava o Senhor. Ele começava a falar comigo e por conta da mágoa, daquilo que eu vivi no meu passado, eu não estava nem aí. Era como se Deus estivesse falando e eu, ó, dava de ombros. Por quê? Porque ia dar trabalho, ia mexer naquelas coisas que eu não queria que Deus mexesse. Ia me confrontar no meu orgulho, ia me chamar de religiosa, de carnal, de crente natural. Ele ia me chamar daquilo que eu não quero ouvir. Às vezes, a gente vai conversar com as pessoas falam, você não quer marcar um horário para falar? Ah, eu acho que eu não vou gostar daquilo que você tem para falar. Aí passa-se um ano e meio, vai ter que ouvir a mesma coisa. Não vai gostar, mas eu tenho que falar a mesma coisa, porque a pessoa não mudou, eu vou ter que falar a mesma coisa. Então, para de fugir. Para de manter-se num lugar de cativeiro onde Deus está falando, eu quero te tirar. São mais poderosos, filha, eu entendo. São mais numerosos, eu entendo, mas a força está comigo. Você já nasceu de novo, então tudo que você precisa já está dentro de você. Você tem aliança comigo? Veja, por que Davi não se dobrou a Golias e a intimidação de 40 dias dele? No primeiro dia que Davi ouviu e falou assim, pode deixar comigo, que eu me viro em Deus contra esse incircunciso. Porque Davi olhava para a aliança que ele tinha. Ele não olhava para o tamanho do gigante. Quantos irmãos e irmãs Davi vamos ter hoje? Olhando para a aliança e olhando para a ausência de aliança desse povo aqui, desses demônios, dessas nações aqui. Cada uma com uma característica. Amados, achamos que o pastor Eugênio falou assim, o apóstolo hoje assim para nós, a gente é muito ruim. E de fato, somos muito ruins. O Senhor pegou 7 nações. Sabe por que ele pega 7? Porque é o número da plenitude. Vocês estão lotados, plenos de coisas ruins dentro de vocês. Nações que vão se levantar contra mim. Deus está falando do 7 por conta da plenitude. Então nós estamos cheios de adversários aqui dentro. Nós temos que arrancar a inveja, a cobiça, o péssimo testemunho. Nós temos que arrancar essas coisas que são pertinentes à carne. Leia lá depois Gálatas 5,19 e você vai ver as obras da carne. Agora, se nós continuarmos achando que Deus não vai trazer todo o recurso que precisamos para poder destruir, aí nós estamos fadados ao fracasso. Não porque Deus não possa, mas porque estamos incrédulos. A glória de Deus precisa resplandecer. Aí depois ele fala assim, ó. Porque tu és povo santo ao Senhor, o teu Deus, o Senhor, o teu Deus, te escolheu para que eles fosse um povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Olha que coisa tremenda. Deus está falando, você é minha escolhida, minha eleita. Fica comigo. Vamos lutar juntos. Não vos teve o Senhor afeição, nem escolheu porque fosse numeroso, tal, aqui, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram vossos pais. Eu tenho aliança com Jesus. Eu amei vocês. Eu tenho aliança com Abraão, o pai da fé. Eu tenho aliança com vocês que creem. Aí ele fala, juramento que fizeram vossos pais, eu tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então, olha que coisa tremenda Deus está falando. Eu te tirei da casa da servidão, te tirei do poder do rei do Egito, agora eu quero morar dentro de você. E isso, começar a construir mansão dentro de você para mim, é você que decide. Quantos quartos vamos fazer para o nosso Deus morar? O Senhor está falando, sabe, amados? Normalmente eu uso muito aquele versículo, o Senhor vos libertou e vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, acho que fala isso. Mas hoje eu quero trazer uma nova manifestação. Deus está falando, você tem o meu reino. E eu não quero que você pegue, ainda que você esteja liberta, eu não quero que você pegue e vá morar no meu reino. Entenda bem.
Porque o seu espírito já mora no meu reino. Então, agora eu quero que você faça algo. Pega do meu reino e traz dentro para a tua alma e destrua essas moradas que estão dentro de você. É isso que Deus quer que a gente faça. O nosso espírito já está lá, naquele lugar. O reino do Filho amado. Agora ele quer que a gente vá lá nos celeiros de Deus, pegue a força de Deus e comece a aplicar nesses 7 povos aqui que o Senhor está falando que são mais numerosos e mais poderosos. Porque ele está trazendo sobre nós uma investidura de governo lá do reino dos céus. Agora, colocar as habilidades que o reino nos dá é nossa ocupação. Não tem mais desculpa, amados. Não tem mais justificativa. Eu não tenho mais argumento para apresentar diante de Deus para ficar naqueles lugares que eu ficava antes. Ai, tá me dando calor. Falava pro meu esposo, põe a mão aqui no meu pescoço, faz isso, faz aquilo. Ainda que ele visse que estava aquele calor mesmo, o que Deus estava esperando de braços cruzados? Você não vai tomar nenhuma atitude? O adversário aumentou, ganhou território, mas eu continuo sendo mais poderoso que o seu adversário. Muitos de nós deixamos aqui o adversário crescer, mas o Senhor está preocupado por acaso com o tamanho dele? O Senhor por acaso está preocupado com o número deles dentro de mim, dentro de você? Não estou falando que estamos endemoniados, estamos falando que temos uma cultura que pode alimentar todo um sistema de opressão que está ao teu redor e ao meu redor. É disso que eu estou falando. E se tivermos também com algum problema, não é? De ter algum demônio alojado, o Senhor está falando, eu dou conta, porque eu já esmaguei a cabeça deles. Então, amados, o que o Senhor está falando para nós, eu quero que você se levante. Olha o que ele fala aqui. Você fazendo isso, você saberá, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, estatutos e juízo que hoje te ordeno para cumprir. Aqui, amado, eu quero já pular lá para o versículo, deixa eu ver aqui, o Senhor vai fazer um monte de promessas, depois leia esse capítulo de Deuteronômio, é muito tremendo, e aí o Senhor fala assim, ó, a respeito dos sinais que ele faz, tal, aqui, ó, deve ser o 24. Vou ler um antes. Vou ler um antes ainda. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles espões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante dele, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações. Então veja bem, Deus ele vai mandar até exércitos de vespas a nosso favor. Deus vai usar todas as coisas a nosso favor. E nós ainda desconfiamos de que Deus está te chamando e me chamando para sairmos desses lugares, antigamente assolados. Aí ele fala lá, mas o Senhor aqui, eu vou lançá-los pouco a pouco de diante de ti, não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O que Deus está falando, filha? Você não apenas está desconstruindo algo. Filho, você não está apenas arrancando o fundamento errado, você está sendo edificado com os novos fundamentos. E essa é a sua garantia de vitória. É trocar, é substituir, transformando-vos pela renovação da vossa mente. Você está tirando a conformidade com o mundo e está colocando a conformidade com o céu. Por isso dá trabalho, por isso demora, por isso precisa de persistência, constância, diligência. Precisa ir até o final. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos ir até o final. Não vai dar, mas para nós começarmos e depois desistirmos no meio do caminho. Nós vamos ter que ir até o final. Então, já estou trazendo essa palavra de alerta para você nesses primeiros dias, nesses primeiros 10 dias. Não desista. Não jogue fora o que o Senhor tem plantado dentro do teu espírito. Continue. Levante-se. Ah, mas eu dei uma esmorecida. Levante-se. Não vai ficar nesse lugar até ser dia perfeito na sua vida. A vereda do justo é como o dia, não é? Que vai caminhando o sol, né? Vai caminhando, caminhando, caminhando até ser dia perfeito. Espera da luz do meio-dia aí. Não vai voltar atrás. Em nome de Jesus, que o Senhor te cerque com a glória dele. E aí ele fala, mas o Senhor teu Deus entregará nas tuas mãos e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Olha a promessa do Senhor. O Senhor está falando, vou mandar confusão no teu arraial, no arraial do inimigo que está dentro de você.
Eles vão ficar confusos. Josafá, amados, ele se levantou para destruir algo geracional que eu estava falando, não é? E o Senhor foi lá com um anjo só, destruiu tudo aquilo, toda aquela confederação maligna. Ele se apresentou diante de Deus com seus argumentos. E nós precisamos aprender a colocar diante do nosso Deus os nossos argumentos. Só que nós vamos precisar sair da preguiça, talvez. Um dos adversários mais ferrenhos da nossa vida seja a negligência, um trono de preguiça, um trono de procrastinação, um trono que é alimentado pela nossa incredulidade, porque perdemos tanto, 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 e a esperança adiada adoeceu o coração. Aí o nosso coração enfermo, doente, continua alimentando o trono da incredulidade, e a incredulidade gerencia a procrastinação. Gerencia a preguiça espiritual. Ah, não vai valer a pena. Então, talvez esse seja a sua primeira nação para você destruir. O trono da procrastinação, o trono da iniquidade, da incredulidade, o trono de deixar para amanhã, de empurrar com a barriga, de falar, ah, será? Já faz tanto tempo que eu vivo assim, vamos deixar assim mesmo. Não. Tem uma casa para você fazer para Deus morar dentro de você. Jesus Cristo quer habitar todos os cômodos da tua casa. Ele quer pegar cada uma das nações que estão dentro da tua casa e fazer com que a tua alma seja habitada por Ele, pelo Espírito dele, pelo sangue dele, pela presença dele, pela palavra dele, pela manifestação dele. Sabe, amados, esses dias ouvindo o nosso líder falar, né, o apóstolo Éder Gregório, e eu não quero falar isso para exaltação dele nem nada. Mas um dia, o primeiro dia que eu olhei nos olhos presencialmente, eu vi algo dentro dos olhos dele. Eu vi dimensões espirituais dentro dos olhos dele. Havia várias manifestações, compartimentos de glória nos olhos do meu apóstolo. Eu falei, Jesus, que é isso? Dentro dos olhos dele. Não é questão de ser olho bonito ou feio. Estou falando que havia um conteúdo espiritual dentro dos olhos. Deus formou realidades espirituais dentro dos olhos daquele homem. E aí, esses dias ele estava falando a respeito de que, ele falou, irmão, para com esse negócio. Ai, vou entrar pelo portal, vou entrar pelos outro portal. Você é o portal de Deus. E aí me veio o entendimento daquilo que eu vi no primeiro dia que eu ouvi pessoalmente. Estava eu e meu esposo. E o que é o meu entendimento? É que ele foi absorvendo dentro da mente dele, dentro do homem espiritual dele, dentro da mente espiritual dele, ele foi absorvendo realidades, dimensões espirituais que estão dentro dele, são portais. E quando o Senhor precisa, aquele portal que está dentro dele manifesta na terra. É disso que eu estou falando. Deus está preparando para você um portal da glória dele dentro de mim, dentro de você. Agora, nós vamos querer ou vamos querer levar aquela vidinha que toda vez que alguém olha para nós, só veja Adão caído. Toda vez que alguém olha para nós, nosso esposo, nosso filho, as pessoas que estão ao nosso redor, que estão com aquela ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus, o que eles vão ver? Filhos de Adão, filhos de Satanás ou filhos do Senhor? Veja a responsabilidade a qual o Senhor nos ungiu e nos chamou. O Senhor está nos chamando para levarmos uma vida onde as dimensões espirituais estejam dentro de nós. Você pode, eu vou usar esse portal, vou usar aquele portal, mas eu estou falando que o maior portal que existe na Terra sou eu e é você. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, e o Rei da Glória quer entrar com você, com toda a potência, em você e em mim, com toda a potência que ele tem. Agora, quem vai dar espaço para ele ter compartimentos de glória, de verdade, de poder, de amor, de santidade, de cura, de libertação? Somos nós. Porque às vezes encontramos pessoas tão tremendas em Deus e às vezes encontramos pessoas que não têm nenhuma expressividade em Deus. Porque não deram lugar para o Rei da Glória. E o Senhor está falando, eu quero fazer vocês portais de glória. Quantos vão querer? E o quanto você vai dar de espaço para que eu caiba? Aí sim diminuir para caber. Aí sim eu diminuo para que Jesus caiba dentro de mim. E aí eu vou ficar maior. Aí eu vou ficar maior, porque onde eu passar, a manifestação de Cristo vai estar em mim. E ele vai aparecer em mim. Você entende esse maior que eu estou falando? O maior, o menor, ele fala, seja como quem serve.
Então, mas lá na cultura do reino, Deus vai me olhar e vai falar: olha como ela aprendeu a crescer na minha presença. Você entende? Eu vou servir. Eu vou ser o garçom de Deus na terra. Aqueles que estiverem aqui ao meu redor, eles vão ser servidos por mim. Mas como Deus vai me ver? Deu lugar para o meu filho. Ela é um portal de glória. E o elogio vem do céu e não dos homens. A diferença. O que você está buscando? O que eu estou buscando? Deixe Deus colocar a glória dele. Deixe Deus arrancar essas 7 nações aí que ele falou, cada uma com um eu no final. Repara aí. Girgaseu, Jebuseus, tudo é eu, tudo é ego. Aí depois, vamos lá, para acabar. Aí ele vai falar. Essa aqui é a parte muito importante, que talvez seja justamente a parte que nós precisamos tratar na nossa vida com muita profundidade. Veja que, dentro daquilo que nós fizemos de raciocínio até agora, o Senhor está falando para nós: eu quero que você pegue a minha glória e transfira para dentro da tua alma. Acolhei com mansidão a palavra de Deus implantada dentro de você, porque ela é poderosa para salvar a tua alma. E não se engane, pratique aquilo que você está recebendo. Certo? Até aí está fechado. Aí Deus está falando: você está revestido, então, da minha palavra, da minha glória, ela está sendo implantada em você. Agora eu vou te dar um comissionamento. Olha o que ele fala. Eu vou entregar para você os reis. O que são reis? São pessoas que governam. Então o Senhor está falando: eu vou entregar os governadores da terra de dentro do teu coração, vou entregar na tua mão. Aí o Senhor fala: para que apagues o nome. O que é nome? Identidade. Debaixo dos céus, o Senhor está falando. É engraçado, porque se você pega o livro de Josué, você vai ver Josué executando o juízo sobre aqueles reis que haviam naquele lugar. Então, o que Deus quer falar para mim e para você? Ele está falando: execute juízo. Eu estou te dando os reis nas tuas mãos. Que reis são esses? São os reis contrários ao reino de Deus dentro do teu coração. Reis que querem governar paralelamente com o Senhor. Eles querem fazer aliança com a tua alma caída, com os lugares de dor, de desespero, de traumas. Eles querem se assenhorar disso e falar: não, não precisa. Não precisa fazer aliança com esse Deus. Você já tem um Deus aqui dentro. Você já tem um governo aqui dentro. Você já tem um protocolo. Você já tem um procedimento, um padrão de pensamento que te conduz a um procedimento. Mas o Senhor está falando: levante-se contra isso. Aí ele fala: pega o governo desse rei, pega o nome desse rei, que é a identidade dele. Qual é a identidade? A identidade é rejeição. Então vamos caçar a rejeição. E você caçando a rejeição, você vai pegar e vai destruir a idolatria que nós temos pela rejeição. A imagem, o Senhor fala: você vai destruir, tal, resistir. Depois eu leio essa parte. As imagens e escultura dos seus deuses queimarás. Olha o que Deus está falando. A idolatria que você permitiu que gerasse dentro do teu coração, você vai destruir. E vai destruir o ouro e a prata que estão sobre eles. Você não vai cobiçá-los. Você vai destruí-los, porque são abominação diante do Senhor. E olha o que ele fala: não meterás coisa abominável alguma em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. Aqui nós temos coisas para trazer para dentro da nossa casa física, que às vezes traz verdadeiramente, são objetos que são pontos de contato do adversário e traz maldição para a nossa casa. Isso é verdadeiro. Mas Deus está falando para nós: olha, se você ficar cobiçando aquilo que está em cima da imagem de escultura que você levantou dentro de você mesmo, por causa do trauma, das dores, das decepções, isso vai fazer com que você fique debaixo de maldição nessa área. Então vamos pegar. O que seria isso? Dentro da minha vida, o meu relacionamento. Vou pegar a glória. O que é o ouro? É a glória. Aí eu pego aquele sentimento que mostra que eu tenho razão. Ah, eu não vou perdoar o meu esposo, eu não vou perdoar meus ex-pastores, não vou perdoar minha mãe, não vou perdoar meu pai que matou minha mãe, não vou perdoar, não vou perdoar. O que é isso? São sentimentos. Isso é glória. Aquele sentimento de ressentimento. Aquelas manifestações daquela teimosia que há dentro de nós, de não sairmos daquele lugar onde Deus está lavando e nós ficamos com aquilo grudado. E aí depois ele vem e fala o quê? Não darás crédito agora a prata. O que é prata? É tudo que você tem de fundamento dentro de você e que está te dando suporte para você se manter naquele lugar. As autojustiças.
da nossa vida. Eu é quem tenho razão. Então, nós vamos precisar pegar argumento, estrutura de raciocínio, sentimentos e a nossa vontade e falar para Deus: está tudo aqui. Vem me ajudar a destruir esse governo. Se tem alguma coisa te governando, chame o Senhor, o teu Deus, e fala para ele: onde está, Pai querido, em nome de Jesus, a idolatria, o ouro, a prata, a imagem dele, que é a idolatria, a identidade que ele colocou em mim, onde eu estou mutilada. Hoje o Senhor, em nome de Jesus, pelo Espírito, está rachando verdadeiros ídolos que foram formados pela nossa vida. O Senhor está rachando, é como eu estou vendo. Eu estou vendo pessoas rachadas. Estou vendo assim, como se fossem imagens de escultura, sendo trincadas nos seus fundamentos. E isso vai se estabelecer no natural, porque Deus está mostrando isso no campo espiritual. Isso vai ser puxado para a terra. Essas imagens que o adversário formou de você, falou: essa imagem você não destrói. Deus está falando: eu destruo. Eu destruo, porque eu sou o Senhor. E se eles quiserem, não tem nada que faça você parar em pé diante de mim. Só que eles precisam querer. Deus destrói as imagens de escultura distorcidas, mutiladas, malditas, sujas. E quando nós vamos olhar no espelho, ao invés de nós vermos a imagem e semelhança do Cristo vivo, reluzente dentro de nós, o adversário mostra uma imagem distorcida, descabelada. Oh, calaie, manda, louca, romanda. O adversário mostra, e manda o que, carrachia? Uma imagem feia de você. É como se você fosse o próprio demônio. Em nome de Jesus, isso está sendo extirpado pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus que ele está falando. Eu tomo você pela tua mão direita, eu te esforço, eu te ajudo. E eu vou até o final com você. E essas estruturas, esses governadores, essa identidade, eu destruo. Você entende o que Deus está te falando? Não temas, eu sou contigo. Não deixe nenhum exército das trevas falar nada a respeito da tua caminhada com Deus, a tua caminhada nova com Ele. Comece a se levantar cada vez mais. Ai, pastora, mas a senhora nem sabe o que o meu marido fala para mim. Eu sei o que o teu marido verdadeiro fala para você. Quero deixar aqui a última palavra para nós já orarmos. Já vá pegando seu olhinho aqui. Vou deixar uma palavra que está em os Coríntios. Paulo falando aos Coríntios. Para que essa palavra, por fundamento, ela seja como um martelo, em nome de Jesus, que esmiuça a penha, ela venha com poder, com força, e ela entra na minha vida e na tua vida. E eu quero dizer para você, não tenha pressa. Quem tem fé não se apressa. Isaías fala isso. Tenha paciência com você. Eu falei para o meu esposo, quando eu descobri tudo isso, eu já falei isso aqui. Quando eu descobri essas coisas, eu falei para o meu esposo, você precisará ter paciência comigo. Aí passou uns outros dias, ele falou, tenha paciência com você mesma, porque eu estava totalmente derrotada. Porque eu falei, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. É muita enfermidade na minha mente. É muito adversário para destruir, é muito pensamento. Nações mais numerosas e mais poderosas do que você. Parece que brota aquele sentimento de inadequação, ausência de pertencimento. Quem você é? O adversário vem com a astúcia dele. Mas nós nos levantamos para dizer, eu sou filha de Deus, isso me basta. Ele está me tomando pelas minhas mãos, está me levando para lugares altos, onde eu sei quem eu sou, e a imagem dele vai estar em todos os quartos da minha casa. Até naquele porãozinho que você achou que você ia ficar escondido. Ele vai entrar e vai fazer uma obra. Essa é a nossa decisão. E tenha paz. Deus tem me visitado muito com paz. E quando eu quero, parece que sair daquele lugar de paz, ele canta hinos no meu coração, no meu espírito. Isso mesmo, irmã Mara. Isso nos basta. Eu tenho pai. Irmãos, meu esposo faz brincadeira comigo. Esse dia ele começou a fazer brincadeira comigo, eu dei uns baita dos gritos. Aí nem avisei ele, que normalmente eu falo, vou chamar meu pai. E ele para, porque tem temor de Deus. Não é? Aí hoje, não, esses dias, acho que foi sábado, ele foi fazer gracinha, né? Que esses homens gostam de fazer umas gracinhas, de ficar apertando, pegando e coisando. Eu não lembro o que ele ia fazer. Sei que ele começou, eu já peguei e já falei, pai, 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 pai. Aí ontem ele estava tirando sarro de mim.
Falou, nossa, você nem me avisou, hein? Tão desesperada que você ficou. Eu falei, também tendo em vista do risco do perigo, comece a clamar pelo teu pai. Os diabos conhecem o poder do nosso Deus, que é real. Se alegre, sorria. Se alegre no Senhor. Pega o teu olhinho aí, em nome de Jesus. Pai, ô Pai, Tora mandaraia, kalashi kalamandaia, tukeka andarabashuko, demandai, tuas filhas, teus filhos, andarabando rebashi kalandai, tu és um pai posicionado, recache calabashi, tu és um pai posicionado a nosso favor, muito obrigado, rueka, derebashekai, tu não és um pai passivo, tu és um pai furioso, remandahashia, tu disseste, eles podem até ser mais numerosos e poderosos do que vocês, mas que eu, torrebashiriai. Então, nos levantamos na força do teu poder e declaramos: haverá vitória para nós, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos diz. Ah, Senhor, a tua palavra que nos diz. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, tu nos dá esse conselho: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o desígnio dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Papai, nós estamos, ó Rei da Glória, colocando a nossa confiança que o Senhor nos julga. Pai querido, Paulo falava que a consciência dele estava pacificada, não havia acusação sobre a consciência dele. Então, papai, nós queremos deixar, ó Deus, uma consciência contaminada, impura, uma consciência que nos leva ao afastamento de Deus, uma consciência que às vezes, por conta de estar corrompida, estar, Pai querido, cauterizada, sem possibilidade do Senhor vir e falar novamente conosco, nós estamos clamando por um despertar de uma consciência não sob culpa, mas uma consciência que está justificada não nas próprias obras, mas nas obras do Cristo vivo, porque cremos nele. Em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra de Paulo, porque o Senhor nos julgará maravilhosamente através dessa fé. Aqui eu sei que Paulo estava sendo julgado entre os irmãos, e ele falou: não, vocês não vão me julgar, tribunal humano não me julga, nem tribunal infernal me julga, quem me julga é o Senhor. E o próprio Cristo falou: eu tenho quem julgue, a minha palavra julga. Então, em nome de Jesus, nós abrimos-nos para o julgamento de Deus a nosso favor, para que ele aponte para nós os nossos adversários. Mas, ao mesmo tempo que o Senhor vai apontar os adversários, o Rei da Glória, que se levantam contra nós, tu vais nos justificar também. Porque a tua palavra aqui no livro de Apocalipse também diz isso. Aleluia! Eis que os acusadores dos nossos irmãos foram expulsos, os mesmos que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E a tua palavra nos garante: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejais, ó céus, e vós todos, o que neles habitais. Senhor, nós já habitamos no céu, pelo Espírito de Deus que nos chamou para este lugar. Então, nós chamamos, tomamos posse desse lugar, nos alegramos no Senhor e trazemos as realidades celestiais para dentro da nossa alma, que será conquistada para ti, por ti, através de ti. Não nos enganaremos, Pai, mas seremos praticantes da tua palavra. Nos ajuda, não retrocederemos. A tua palavra nos diz, ó Rei da Glória, lá no livro de Hebreus, nós vamos ficar firmes, nós vamos fazer tudo, e depois de fazermos tudo, nós alcançaremos a promessa. Essa é a tua vitória que tu tens para nós. Nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para cumprimento total da tua glória. Porque tu disseste na tua palavra: aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. Nós não retrocederemos. Ô Senhor, nos põe como um selo em nossos braços, ó Rei no teu braço, Senhor. Envia-nos a mesa do banquete, a sala do banquete. Venha a tua bandeira sobre nós, meu Pai. E que assim possamos estar livres das obras das trevas, em o nome de Jesus. Amém, amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Glória a Deus. Tu és o Senhor.